Fernando, bem-vindo. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, estamos aqui, quarentenados, mas trabalhando. Ah, que bom, que bom. Por aqui também, no mesmo ritmo, quarentenados e trabalhando, graças a Deus. Certo. Fernando, conta um pouco aí da sua experiência para o pessoal, se apresenta, algumas informações relevantes que você queira comentar com eles. Falei do seu currículo. Opa, deu uma travadinha. Falei do seu currículo super extenso e conta um pouco aí da sua experiência também para a gente entender mais sobre o Fernando. Tá, bom, eu ouvi você contando aí um pouco do meu currículo, né, mas na verdade eu fui para a Europa para estudar, né, a Exalc tinha um convênio com essa escola de agricultura na França e eu fiz esse curso lá que era sobre o mercado de carne, isso foi em 99, e, e aí eu arrumei um estágio e comecei a trabalhar lá num frigorífico francês, no mercado europeu de carne. E aí, adivinha o que aconteceu? Começou a dar vaca louca na Europa, né? No Meu Deus. ano 2000, a primeira vaca louca da França acharam lá no frigorífico que eu trabalhava. E isso gerou uma crise gigantesca, né, no mercado europeu. E a Europa era um grande exportador de carne, né? E a partir desse momento, essa crise fez com que a Europa diminuísse muito a produção e virasse um importador líquido, né? De carne bovina, que era o produto que eu estava trabalhando. E aí eu fui para a Holanda. O Zandbergen, na verdade, é um holandês, né? Um dos maiores importadores individuais de carne na Europa. E eu fiquei lá num período de 2001 a 2008, que foi também o período de maior crescimento das exportações brasileiras de carne. E aí, pela primeira vez, né, trabalhando com importação e venda lá, que, né, vendo o setor crescer e os frigoríficos, né, que eram todas empresas pequenas, familiares, viraram grandes multinacionais. E esse crescimento todo começou. O Brasil tinha uma cota para exportar para a Europa, né, e começou a usar toda a cota, exportar além da cota, porque a gente era competitivo, e isso começou a gerar uma pressão muito grande lá dentro dos próprios produtores europeus, que pressionaram para que a gente começasse, né, as regras de rastreabilidade que eles tinham que seguir lá. Então, o Sisbov foi uma imposição da União Europeia, né, com um problema que surgiu lá, que foi o da vaca louca e as crises de aftosa que eles tiveram. Então veio o Sisbov, as restrições todas que o Sisbov causou depois, e essa questão ambiental também, né? Pela primeira vez, quando eu trabalhava lá ainda, começou a se falar que o Brasil, na verdade, estava exportando e vendendo muita carne porque estava desmatando a Amazônia para criar boi, né? Sim. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui chamado para trabalhar na ABIEC, que é a Associação dos Exportadores, né? Então eu passei para o lado de cá, nessa área de sustentabilidade. Isso em 2009, e foi um ano terrível, né? Porque foi a crise financeira de 2009, a quebra do Lehman Brothers. Os frigoríficos tiveram uma série de recuperações judiciais no setor, uma atrás do outro, feito um dominó, né? E no meio disso tudo, saiu um relatório do Greenpeace associando as grandes indústrias e grandes marcas compradoras do Brasil com desmatamento. E isso gerou, né, compromissos públicos das empresas, gerou termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, e eu estava bem no meio dessa negociação, né, e de lá para cá, eu trabalhei muito tempo com a questão de sustentabilidade no setor da carne, e aí apareceu esse convite para vir para o Mato Grosso, e para mim, fez sentido, né, porque aí a gente não estava mais falando de sustentabilidade numa cadeia específica, mas de um território como um todo, né? Então, para mim, era uma estratégia que era inteligente, que fazia sentido, e aí eu aceitei o desafio de vir para cá. Então, assim, na minha carreira eu comecei, né, com um produto que era carne, eu me envolvi com a indústria e depois com a cadeia produtiva dentro do GTPS, com essas questões todas de sustentabilidade, e agora eu ampliei ainda mais para trabalhar com um território que, por acaso, é o maior estado produtor no Brasil também.
Sim, que reúne dois biomas, né? Mais de um bioma aí, né? No território do Mato Grosso, né? Que estão de interesse, né? Em preservação, né? Também não sei se você quiser comentar um pouco mais sobre isso. Então, o Mato Grosso é interessante porque ele tem três biomas, né? Amazônia, Então, tem Cerrado e mais de um. Eu não Pantanal. tinha certeza se tinha quanto do terceiro estava no Mato Grosso. É o Pantanal, né? E o Brasil tem uma história de ocupação territorial muito recente, né? Comparado com outros lugares do mundo. Então, o processo que aconteceu nos Estados Unidos há 100 anos atrás aconteceu no Mato Grosso nos últimos 30 anos, né? Essa ocupação que foi planejada também por sucessivos governos brasileiros. Sim, Então, teve um desde a incentivo de construção. expansão, né, da fronteira agrícola por parte dos governos. Assim, desde a construção de Brasília, as grandes obras de infraestrutura, tudo isso foi feito para levar a população para o interior, para o oeste e para o norte do Brasil. Né? O meu pai, que era agrônomo recém-formado, veio morar em Alta Floresta em 1971. Não tinha nada em Alta Floresta, né? Era quase um acampamento. Eu fui morar no sul do Pará com 5 anos de idade, em 1980 também. Então, eu vivi nessa fronteira aí, né, nessa fase de expansão. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil, que também era um importador de alimentos, né, o Brasil chegou a ser o maior cliente de carne bovina da Austrália no mundo, nos anos 50. E todo o investimento que foi feito em pesquisa, desenvolvimento, né, que fez a gente conquistar o Cerrado, e toda a evolução que transformou o Brasil de importador num grande exportador, fez também, né, parte desse processo de avanço da fronteira e, obviamente, isso ocorreu à custa de desmatamento, né, mas, como a gente falou, foi um movimento planejado, né, há muito tempo por diferentes governos do país. Então, assim, o Mato Grosso, apesar desse processo todo de ocupação recente, o Mato Grosso ainda tem tem mais de 60% do território em floresta, né? E é o maior produtor e exportador do Brasil de soja, de milho, de algodão, de carne bovina, né? Então, o que a gente está tentando fazer com a estratégia PCI é de pensar o futuro, né? Qual que é a visão de longo prazo que a gente tem depois desse processo todo de expansão, né, da agricultura? Qual que é a visão de futuro que a gente tem para o estado de Mato Grosso, né, do uso da terra, do território, de forma a conciliar esses aspectos todos de produção, conservação e inclusão socioprodutiva também. Sim, não, sem dúvida. É importante a gente entender, né, a situação atual, porque a gente vê muitas notícias, muito sensacionalismo também relacionado a isso. Então é importante a gente ter uma pessoa que, como você, que está lá no meio do negócio e vendo o negócio acontecer, para contar realmente para a gente a verdade relacionada a esse assunto, né? Acho que é isso que eu procuro trazer aqui no Priori Agro, para a gente entender realmente o que está acontecendo e buscar soluções, como falei no início. A situação atual do Mato Grosso, né? A gente compartilhamos uma notícia hoje, você compartilhou comigo na sexta-feira, notícias do The Economist, né? Falando sobre a situação do desmatamento no Mato Grosso, envolvendo o nome de algumas empresas do agronegócio. Conta pra gente um pouco melhor essa situação aí, Fernando. O que tem acontecido? Como é que as empresas têm se posicionado quanto a isso? Então, só vamos dar um pouco de contexto, né? Isso, por favor. O Brasil cresceu no mercado, né, de commodities agropecuárias em geral. Nas últimas décadas, a Europa, que sempre foi o nosso principal cliente, né, para a carne, continua sendo um cliente muito importante, mas cada vez mais o eixo, né, do consumo está se deslocando principalmente para a Ásia. Nas últimas décadas, teve um dos processos mais importantes de migração que aconteceram, né, nos últimos anos, e o Marcos Yanke sempre fala muito disso, foi um movimento da classe camponesa chinesa saindo do campo e indo para as cidades, né, e nesse processo ele passou a dobrar ou triplicar a renda que ele tinha,
E isso criou, né, uma classe média emergente gigantesca na China, e é um processo que aconteceu na China, está acontecendo no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, né, e vai, em algum grau, acontecer na África também. Então, quando você olha as projeções de demanda futura por commodities agrícolas, elas são puxadas por essa expansão, né, esse crescimento, tanto em população como em renda, desses países emergentes. Isso significa, nos próximos 20 anos, um aumento de 35% na demanda mundial por carnes, e aí carnes bovina, suína e frango combinado, né? Isso, 90% desse crescimento está em países emergentes e 60% disso na Ásia, tá? Esses números são do Rabobank. Isso significa também, nos próximos 10 anos, uma demanda adicional por soja de 70 milhões de toneladas globalmente. Porque, como você tem aumento do consumo de proteína, né, as pessoas ganham mais dinheiro, consomem mais carne. Né? Para produzir mais carne, precisa de mais soja também. Né? Isso significa 70 milhões de toneladas que o mercado vai precisar mais de soja no mundo. E a previsão do Rabobank é que 50% disso vai vir do Brasil. Isso significa também que a gente vai precisar, no Brasil, de uma área adicional à área que existe hoje, de 10 milhões de hectares. Então, a gente está falando, nos próximos 10 anos, 10 milhões de hectares a mais de soja. Tá? Mesmo com Covid, com pandemia, né, e se a gente notar, nos 4 primeiros meses do ano, com a economia mundial quase que paralisada, a exportação do Brasil continuou aumentando de soja de carne. Porque, ao mesmo tempo que você tem um empobrecimento dos países, né, se torna cada vez mais importante você ter garantia de segurança alimentar barata, né, que é o que o Brasil consegue oferecer. E o Brasil é o país do mundo que está melhor posicionado para conseguir oferecer essa garantia de segurança alimentar para esses países. Então resumindo essa parte, a gente vai ter um aumento de demanda por carne, por soja, vamos precisar de mais área para soja. Agora, vamos olhar a questão ambiental. Né? Durante décadas aí, esse conceito, né, de mudanças climáticas foi sendo debatido em todos os congressos científicos, as conferências de clima, né? E foi estabelecido um link muito forte entre floresta e clima. Ou seja, manter florestas é crucial também para a gente mitigar mudanças climáticas. Então, hoje a imensa maioria da comunidade científica concorda com essa afirmação. Né? A gente precisa preservar a floresta para mitigar mudanças climáticas. Então, o mundo inteiro se pergunta se o Brasil vai conseguir atender essa demanda toda e, ao mesmo tempo, conseguir conservar aqui o que a gente tem de ativos florestais. E aí, quando você olha no mapa mundi, né, as regiões do mundo onde o desmatamento é fruto da pressão, né, por produção agropecuária, tem 2 lugares principalmente que estão no foco. Um é o Sudeste Asiático, e aí é Malásia, Indonésia, né? Principalmente por conta da produção de óleo de palma. Então, a óleo de palma é a commodity que está causando desmatamento nessas regiões. E aí você vê um monte de gente, empresas preocupadas, né, com a questão do óleo de palma. E a outra região do mundo que está no foco pelo mesmo motivo, mas por commodities diferentes, é o Brasil por conta de soja e pecuária. Né? E aí o Brasil e, em algum grau, a Bolívia, a Colômbia, o Paraguai também tem o mesmo tipo de pressão. Né? E aí você tem outros problemas em outras regiões associados a café, a cacau, na Colômbia, na América Central, na África. Né? Mas o problema é que essa ligação entre preservação de florestas e clima, isso gerou uma pressão muito grande em cima do setor privado no mundo inteiro. E aí você tem mais de 800, 900 compromissos públicos de empresas multinacionais, varejistas, indústrias transformadoras,
né, grandes supermercados, restaurantes, redes tipo McDonald's, Unilever, Walmart, né, tem uma série de empresas que têm compromissos públicos que elas assinaram lá atrás dizendo: eu não quero comprar commodities que sejam originadas em área de desmatamento. Certo? Então isso virou um problema comercial para nós. Não interessa se você acredita ou não acredita em mudança climática, porque é como se fosse um motivo de crença, né? Mas não é. E também não interessa se você acredita ou não. O que interessa é que hoje a gente tem um problema comercial nas mãos, né? A gente tem países e empresas privadas que querem desvincular a sua originação de commodities do desmatamento, certo? E tem muito pouca gente no mundo que confia que o Brasil vai conseguir fazer isso, né? Que é o que a gente precisa demonstrar que a gente consegue sim, tá? Bom, então vamos lá. As empresas, né, assinaram esses compromissos dizendo: não vou mais comprar do desmatamento. Aí, depois que elas assumiram esses compromissos, elas foram pensar em como fazer isso, né? Que é a parte mais complicada. E aí, vamos subir, depois a gente planeja, né? Vamos ver o que a gente quer. Exatamente. Então, assim, nenhuma dessas marcas quer ter um ativista ambiental acorrentado na porta dele, dizendo que aquela empresa está contribuindo para destruir o planeta, né? É ruim para os clientes, é ruim para os acionistas, enfim. Então, quais são os mecanismos hoje que esses compradores estão usando para garantir essa origem sustentável de commodities? Então, você tem alguns mecanismos que foram sendo implementados ao longo do tempo. A certificação é um deles, né? Então, você tem algumas cadeias, por exemplo, como papel e celulose, que hoje 90% do mercado é certificado, né? FSC, que é a maior certificação. Mas, assim, são cadeias pequenas, são poucas indústrias, né? A área de produção é pequena também, e essa produção está sempre ali em volta dessa infraestrutura de indústria, né? Elas conseguiram se resolver facilmente com esse tipo de certificação. Para cadeias mais complexas, é um troço mais complicado, porque, né, boi está em 5.000 municípios do Brasil, praticamente tem pecuária acontecendo, né? A soja também, e assim, são commodities, né? Por princípio, o commodity é um negócio que você não precisa diferenciar a origem. Sim. E o que está se pedindo é justamente o contrário. Então, é a mesma coisa que você chegar no posto de gasolina lá na Europa e pedir: olha, eu só quero gasolina dos Emirados Árabes, não quero gasolina da Venezuela. Ninguém consegue te oferecer isso. Né? Então, falar: eu só quero a soja do município tal onde não tem desmatamento, né? Então é muito complexo fazer isso em cadeias de commodities, mas é justamente para esse caminho que o mundo quer se direcionar. Então, se você não consegue fazer isso com certificações, e você tem várias disponíveis no mercado, e a outra dificuldade da certificação é que elas são caras, né? Ninguém quer pagar mais por esse preço. Você tem mercados de nicho, né? Mas em escala é difícil. Né? Você não tem mercados dispostos a pagar mais por aquela certificação. São sempre os melhores produtores que vão se certificar. Isso não muda, não consegue mudar as coisas na base, onde ainda tem uma carência muito grande, até mesmo para conseguir chegar no que a legislação está pedindo. Né? Então, a certificação não tem se mostrado um instrumento eficiente em várias outras cadeias. E aí, o outro instrumento que essas empresas têm à disposição é a base de exclusão, né, de sanções, que é também um caminho muito ruim, porque aí começa essa coisa: se tem desmatamento, eu não compro, né, não tem o cadastro ambiental, eu não compro. Você começa a jogar um monte de gente para fora de uma cadeia normal de comercialização. E tem empresas que falam: olha, eu quero comprar carne do Brasil, mas eu quero que venha do mais longe possível da Amazônia. O frigorífico, o vendedor, tem que direcionar a produção para uma planta lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, para mostrar que está longe da Amazônia. Né? O que não ajuda em nada também, né? Porque e aí vem moratória, vem TAC, né? Vem um monte de paulada,
E o produtor sempre sentiu isso, né? Sempre sentiu a pauta da sustentabilidade como um negócio que é restritivo, que estão querendo me impedir de fazer meu negócio, né? Um monte de regra, exclusão, né? E a gente quer mudar um pouco essa história. Então, quando a gente fala de sustentabilidade jurisdicional, que é o que a PCI pretende ser, né? A gente está falando assim, olha, eu não estou falando mais de soja sustentável ou de carne sustentável. Eu quero ter o Mato Grosso inteiro sustentável para qualquer um comprar qualquer coisa aqui dentro, certo? Então a gente está falando do território, né, com tudo que está incluído aqui. E aí tem uma comparação interessante, Evelino, porque assim, a gente sabe, né, que o agronegócio brasileiro tem empresas de ponta, de alta tecnologia, altamente produtivas, né? Mas quando você olha o conjunto da paisagem rural brasileira, ele não é sustentável. Você tem produtores que são muito sustentáveis, que preservam, que estão lá, né, com todo o custo do Código Florestal cai nas costas dos produtores. Exato. Né? Foi o que você escreveu no artigo hoje, né, que você publicou esses dias aí. Exatamente. O produtor ele gera um benefício que é para a sociedade inteira, mas só ele tem o custo disso. Né? Mas então você tem um agronegócio que é moderno, que é exportador, que atende essas demandas de mercado, que usa tecnologia, mas quando você olha a paisagem rural brasileira, ela não é sustentável. Por quê? Deixa eu fazer uma comparação tosca aqui, né? Eu acho que a gente tem o mesmo problema nas cidades. Sim. Às vezes você traz um gringo aqui em Cuiabá e você leva ele lá no Alphaville, que é um condomínio fechado, tem segurança, infraestrutura linda, né? Tudo funciona. Aí você leva ele no shopping, aquela coisa bonita, seguro, ninguém é assaltado e tal. Mas quando você sai dessas ilhas de prosperidade, você vira a esquina, tem um lixão, tem um esgoto aberto, tem assalto, né? Tem sujeira. Então, assim, a paisagem urbana brasileira também não é sustentável, apesar de você ter essas ilhas de prosperidade. E no campo é a mesma coisa, você tem ilhas de prosperidade, mas quando você olha, você tem um monte de terra que é subaproveitada, você tem um monte de terra degradada, você tem um monte de gente vivendo na pobreza, você tem assentamentos que não produzem nada, né? Você tem uma infraestrutura horrível, e você tem uma absoluta falta de planejamento e de ordenamento territorial, né? Que eu acho que é um dos grandes males do país. Então, assim, a nossa paisagem rural não é sustentável. E acontece que os nossos bons produtores levam a culpa desse caos todo que está acontecendo no campo, né? Da grilagem, do crime, da invasão, né? Então, o nosso agronegócio moderno, ele sofre por problemas que estão até fora do alcance dessas cadeias produtivas, né? Para você ter uma ideia, há uns anos atrás, dois pesquisadores da Embrapa, o Zander Navarro e o Eliseu Martins, publicaram um artigo o artigo chamava Pobreza Rural, Pobreza de Ideias. Né? E aí, usando os dados do censo, eles falam assim, olha, o Brasil tem 4,4 milhões de estabelecimentos rurais. 90% do valor bruto da produção sai de 500 mil propriedades. Sim. Das 4,4 milhões. Né? E 24 mil produzem metade desse valor bruto da produção. Quer dizer, o resto, você tem milhões de pequenos agricultores e de produtores que estão lá no campo, mas não estão produzindo riqueza. Né? Eles moram lá, sobrevivem, né? Eu acho que muito disso tem na pecuária também, ou seja, a pecuária tem uma ponta da pirâmide ali, que é gente que extremamente eficiente, e é esse cara da ponta que define o preço no mercado. O preço é definido pelo cara mais eficiente, porque chega num nível de preço, ele fala, opa, aqui eu já estou ganhando dinheiro, eu posso vender. Né? Então, esse que está na camada de baixo, ele está sempre perdendo dinheiro. Ele não sabe disso porque ele não faz a conta. Exato. E o endividamento só aumenta, né? E vai formando uma bolha. Além de se endividar, ele vai perdendo patrimônio, vai deixando aquele passo degradar, porque ele não tem dinheiro para investir, né?
Então, assim, a ideia toda, né, da PCI, tudo bem, vamos pensar como é que a gente deixa o território de Mato Grosso sustentável, como é que eu faço isso, né, como é que você implementa uma estratégia jurisdicional. Então, a PCI nasceu de uma discussão entre governo, produtores, setor privado, sociedade civil, né, que é um povo todo que se odeia mutuamente, ainda mais no Mato Grosso, um histórico de conflito muito grande, mas eles disseram, tem um monte de coisa que a gente discorda, né, mas algumas coisas a gente concorda. Quais são essas coisas? Vamos acabar com a ilegalidade, né, é um consenso, ninguém quer ser conivente com grilagem, com desmatamento ilegal, né. Vamos implementar o Código Florestal, porque é a legislação, ele tem que ser implementado. Vamos disseminar tecnologia, boas práticas, fazer regularização fundiária, melhorar o acesso a crédito, assistência técnica, recuperar pastagens degradadas para que elas, né, a agricultura possa se expandir em cima de áreas de pastagem e não em cima de floresta, né? Então esse é o consenso que a gente chegou como PCI. A gente consegue conciliar essas coisas. E você lembra que lá atrás eu falei que o Brasil vai precisar de 10 hectares a mais, 10 milhões de hectares a mais para plantar soja para atender a demanda. Só em Mato Grosso, você tem 15 milhões de hectares que hoje são pastagem, mas que tem alta aptidão para agricultura. Quer dizer, toda a demanda futura de soja do Brasil nos próximos 10 anos cabe dentro dos pastos de Mato Grosso. E ainda sobra pasto e ainda dá para aumentar a produção pecuária. Sim. Quer dizer, a gente consegue fazer, né? A gente consegue produzir para atender essa demanda toda, a gente consegue conservar o que tem que ser conservado. Então, assim, se a gente definiu esse objetivo comum, né, essa visão compartilhada entre esses atores de que dá para chegar lá, quais são os passos que a gente precisa tomar para chegar nessas metas, nesses objetivos, né? Então, o meu trabalho hoje, basicamente, é de ser o mediador dessa coisa toda, né, para que todo mundo tenha esse horizonte comum. Vamos fazer um esforço coletivo para todo mundo chegar lá. Porque a PCI foi lançada também com essas duas premissas. Primeiro, o governo não consegue fazer tudo sozinho, né? Ou seja, o governo, você precisa ter ações públicas e privadas combinadas para a gente poder chegar nessa visão de futuro, nessas metas, né? E o segundo ponto é que a gente precisa também de muito investimento para fazer isso acontecer, porque tudo isso custa caro, né? Restaurar a APP custa caro, restaurar pastagem custa caro, dar assistência técnica para a agricultura familiar custa caro, e não lógico, você tem instrumentos a serem combinados, o orçamento do Estado, o crédito rural, né? E a nossa intenção também é atrair investimentos de fora para fazer essa agenda toda acontecer. Então, as grandes funções da PCI, né? Coordenar essas ações públicas e privadas e também conseguir captar e trazer investimentos para Mato Grosso para fazer essa agenda andar. Bacana. Fernando, eu tenho uma pergunta aqui da Marília Rangel. Esse aumento da produtividade da pecuária passa por intensificar mais a produção e mais confinamentos ou temos outros recursos? Integração pecuária, lavoura, floresta consegue dar conta dessa intensificação? Olha, a intensificação da pecuária, ela é a grande chave, né, para o Brasil conseguir conciliar produção e conservação. Isso porque a pecuária é a atividade que usa mais espaço no Brasil todo, Mato Grosso não é diferente, né? A pecuária é uma atividade que usa muita área, mas onde esse gap de produtividade é gigantesco, né? Entre o melhor e o pior produtor, você tem um espaço imenso, que na soja não existe mais, né? O produtor que era ineficiente na soja quebrou faz tempo. Na pecuária, ele ainda está lá sobrevivendo. Agora, confinamento é uma ferramenta de intensificação, né? Ela não precisa ser a solução para tudo. Você tem e coisas tão simples, né? De manejo de pastagem, né? De pastejo rotacionado, de dar água para o gado, né? Investir na nutrição eu acho que principalmente
né, a parte nutricional de acabar com aquele boi sanfona que engorda e emagrece, engorda e emagrece, e a parte de manejo de pastagem faria o Brasil dar um salto na produtividade. Isso libera a área para a expansão da agricultura, libera a área para a implementação do código, né? Mas a gente discutiu muito tempo no GTPS, né, de como promover essa intensificação. Ela vem acontecendo puxada pelo mercado. Se você olhar os últimos 15 anos, a produtividade aumentou muito, simplesmente porque as margens dos produtores são cada vez mais estreitas, e se o cara não melhorar em eficiência, ele vai estar fora do negócio. Então, além de tudo, é um problema social. Esse cara, né, que era um pequeno produtor de pecuária ineficiente, ele vai ter que se encontrar em outro setor da economia que hoje não existe, né? Então, o que esse cidadão vai fazer? E aí você tem uma concentração acontecendo na atividade no campo, que aconteceu em vários outros setores, mas é uma concentração que hoje acontece também no agronegócio em geral e na pecuária aceleradamente. Sim, é muita. A gente ainda tem muita gente que não se encaixa no negócio, né? A gente não pode generalizar dizendo que todo mundo é bom, né? Assim, acho que é uma das coisas que eu venho falando aqui. A gente tem muita verdade acontecendo, né? Tem coisa boa, mas também tem coisa ruim, né? E esse cara que serve de exemplo para esses mercados, né? Muitas vezes, né? Que são degradam a nossa imagem também aí muitas vezes, né? O Fernando, conta pra gente como foi fundado o PCI, de onde veio exatamente essa ideia, como é que realmente funciona, quem faz parte do grupo? Tá, bom, a PCI, essa história toda do Mato Grosso, né, de ocupação territorial, ela teve seu pico em 2004, né, com a abertura, foi o pico do desmatamento, assim, grandes áreas sendo abertas, e na época, né, o Blairo Maia chegou a ganhar uma motosserra de ouro aí, do Greenpeace. A gente ri, mas é chorar, né? Mas enfim, depois disso, você teve uma série de iniciativas, tanto públicas como privadas, né, de tentar frear essa ocupação desordenada. Então, a própria figura do cadastro ambiental rural nasceu aqui em Mato Grosso, né, na época do Blairo ainda, de experimentos que estavam sendo feitos para dar essa gestão, porque muito dessa ocupação na Amazônia, principalmente, foi feita de forma desordenada. O Estado nunca teve noção de quem estava onde fazendo o quê, né, e o cadastro ambiental ele dá essa gestão. O monitoramento por satélite do INPE, e aí você teve iniciativas privadas, como o acordo da moratória da soja, tudo isso causou uma queda violenta nas taxas de desmatamento, né, uma queda muito grande, e, ao mesmo tempo, a produção continuou subindo, a pecuária continuou melhorando a produtividade, e a soja se expandindo também em cima dessas áreas que já estavam abertas, né? E muito se falava de que isso se reverteria num ganho para os produtores também, em termos de reconhecimento de mercado, né, por esses serviços ambientais, que não se concretizou, né? Mas, depois então isso gerou muita frustração também, né? E em 2015 o Estado tinha uma liderança política nova, o governador Pedro Taques tinha acabado de ser eleito, a gente estava às vésperas do Acordo de Paris, então todos os países negociando para apresentar seus compromissos também, e Mato Grosso, que tinha tido toda aquela redução de desmatamento, né, e o pessoal olhou aquilo e falou, bom, o que nós ganhamos até hoje com isso? Não ganhamos nada, né? Como é que a gente pode mudar essa história? Como é que a gente pode valorizar o que foi feito aqui, né? Ajudar a trazer investimentos, ajudar a trazer mercado para Mato Grosso? E dessa discussão toda, provocada, né, em alguns workshops aqui em Cuiabá de desenvolvimento sustentável, nasceu esse conceito, vamos
vamos para Paris apresentar um plano de Mato Grosso. Olha, ainda tem muito desmatamento acontecendo, né? Ainda tem muitas regiões pobres em Mato Grosso. Mato Grosso tem 141 municípios, mas se você pegar o PIB de Mato Grosso, metade do PIB sai de 14 municípios, né? Então, esse desenvolvimento é muito desigual. E vamos apresentar isso como essa visão de longo prazo, né? De produzir, conservar e incluir, e fazer isso, de fato, se transformar em vantagens para o Estado. E o governador abraçou a ideia na época e levou isso para Paris, né, num evento de Mato Grosso, para apresentar isso. Olha, isso é onde Mato Grosso quer chegar, mas é o que eu falei, né, tem duas condições. O governo não faz tudo sozinho, então a gente precisa juntar esforços e a gente precisa de investimento para fazer isso acontecer. Então você tinha atores que estavam envolvidos lá desde o começo, as associações de produtores, a própria Federação da Agricultura de Mato Grosso, né, os produtores de soja, de pecuária, as secretarias de governo, de meio ambiente, de desenvolvimento econômico, de agricultura familiar, as ONGs que atuavam no Estado e ainda atuam, né, com bastante força, e atores privados, a AMAGE, Marfrig, enfim, uma série de empresas e alguns apoiadores de primeira hora, né? O IDH, que é uma instituição holandesa de fomento ao comércio sustentável, estava aqui desde o princípio, e esse pessoal todo foi para Paris apresentar essa ideia, né? E aí a PCI foi criada no começo de 2016 como um comitê estadual, um comitê que juntava esses atores todos, em cima daquelas metas, né, que foram apresentadas, e o comitê decidiu que precisava de uma pessoa para secretariar a coisa toda. E foi aí que eu entrei na história, né, que fui convidado também para ser essa pessoa. Então, na verdade, eu não sou funcionário do Estado de Mato Grosso, eu trabalho para esse comitê multi-atores aí que criou a PCI. Bacana, né? Como você falou, por não ser um órgão exclusivamente do governo, né, estadual, traz algumas facilidades, né, para vocês em recursos, acho que acredito até em menos burocracia, né, em aprovar algumas coisas. O passo que a gente está dando agora, né, é de transformar a PCI numa instituição, porque ela existia como esse comitê, e a gente está criando um instituto agora que vai ter a mesma função de articulação pública e privada, mas pela figura do instituto a gente quer, de fato, alavancar investimentos aqui. Nesse meio tempo, de 2015 até o ano passado, o Estado conseguiu captar uma série de parcerias, né? Com essa instituição holandesa, por exemplo, você tem projetos sendo financiados em diferentes regiões do Mato Grosso. Uma coisa que a gente está fazendo com ele é criando pactos regionais da PCI, né, como se fosse uma PCI regional. Então a gente tem isso em Sorriso, o pessoal do CAT Sorriso participa ativamente disso e tem projetos sendo financiados para soja naquela região. A gente tem isso em Barra do Garça também, onde a própria prefeitura, o secretário da Agricultura também abraçou a ideia, levou isso para frente. Temos isso no noroeste do estado. Então, a gente tem esses projetos acontecendo, tem parcerias, por exemplo, com os governos da Alemanha e do Reino Unido, e foi a primeira vez que Mato Grosso conseguiu captar recursos usando RED, redução de emissões por desmatamento. Então, os créditos de carbono da redução de desmatamento, pela primeira vez o Estado conseguiu transformar isso em investimento, né? Então, é dinheiro que está indo para os produtores, para a agricultura familiar, para os povos indígenas de Mato Grosso, né? Então, esse sistema de RED, né, que também ninguém nunca tinha visto, né, o negócio, né, você receber dinheiro por conta de crédito de carbono, o Estado está conseguindo fazer, né? A gente tem parceria com as agências da ONU, a Organização Internacional do Trabalho, o PNUD, o PNUMA, para um programa de fomento à criação de empregos verdes, né, seja na parte de bioenergia,
empregos verdes nas cadeias de restauração, por exemplo. Nós temos projetos sendo financiados por empresas privadas, como é a Fundação Carrefour, né? E a nossa ideia como instituto é conseguir captar mais investimento para fazer essas coisas acontecerem, né? Então a gente está olhando as metas da PCI e quanto que Mato Grosso precisa para intensificar a pecuária, por exemplo, ou para implementar o Código Florestal, né? Ou para apoiar a agricultura familiar. De que tipo de dinheiro que a gente está falando? O que é fundo perdido, o que é crédito, o que é investimento privado, né? E quanto disso a gente consegue captar, quais são os modelos de investimento para isso. Então, a nossa intenção é conseguir acelerar essas agendas dentro do Estado. Então, por exemplo, o Mato Grosso tem hoje, né, um sistema de monitoramento de desmatamento ilegal que é muito mais eficiente do que qualquer outro estado da Amazônia. A gente espera ter resultados melhores do que os outros estados também. A gente tem, né, acabamos de lançar editais para apoiar projetos da agricultura familiar, foram, né, 10 milhões de reais, vão ter outros editais também para apoiar a produção sustentável. Então, tudo isso está acontecendo, mas o gap, né, os desafios ainda são imensos. Sim. A gente fala muito em sustentabilidade, a gente sempre foca muito na parte ambiental, né? E aí, como você disse no início, tem todo um aspecto social envolvido, né? O produtor ele não pode só preservar, mas ele tem que ganhar dinheiro com a atividade para ele conseguir se manter na atividade. Então, assim, tem todos esses fatores e que vocês estão considerando aí completamente muito bem, né? O pessoal da agricultura familiar, fazer esse cara tentar ficar na fazenda e produzir sustentável, essa é uma pegada muito bacana. E o Fernando, a gente vê, né? Eu queria que você explicasse um pouco, você que está bastante envolvido, fugindo um pouco do nosso roteiro, você que está bastante envolvido no negócio, como é que funciona o monitoramento das emissões de gases de efeito estufa, né? Que todo mundo aí tem uma polêmica muito grande envolvendo esse assunto. E eu queria que você desse uma palhinha aí para a gente sobre como funciona esse monitoramento e qual que é a perspectiva que nós temos aqui no Brasil. Bom, você tem, né, esse sistema de RED que eu mencionei para você, ele contabiliza as emissões por desmatamento e degradação, né? Então, a Amazônia tem uma taxa histórica de desmatamento, né, e a cada 5 anos se calcula um nível de referência. E aí, cada vez que você consegue baixar o desmatamento em relação a esse nível de referência, isso te gera créditos, porque você, deixando de desmatar, você deixou de emitir gases de efeito estufa. Então, isso o Brasil reporta para o NFCCC, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas, porque faz parte do nosso compromisso, da nossa NDC. Então, o Brasil reporta isso para o NFCCC, só que essa redução do desmatamento, ela aconteceu na Amazônia toda em graus diferentes em cada estado. E aí, Mato Grosso tem o direito a uma parcela dessas reduções de emissões, né? Isso é definido pela Comissão Nacional de RED, e aí, com essa redução de emissões, a gente consegue trazer investimentos como esse do programa REN, que eu falei para vocês, que é financiado pela Alemanha e pelo Reino Unido. Tá? Mas isso eu estou falando de emissões de desmatamento. Né? E aí, quando você fala de emissões na agropecuária em geral, fatalmente isso acaba caindo no colo da pecuária, né? que tem, por causa do metano das vacas e tal, isso cai no colo da pecuária. Só que aqui, pelo menos em alguns projetos onde isso foi monitorado, você, né, a Embrapa mediu isso, outras instituições também, você consegue praticamente neutralizar as emissões da pecuária só com a recuperação de pastagem. Né? E aí, quando você olha a posição do Brasil em relação a outros países, é o que o Eduardo Assad da Embrapa fala. A gente está numa posição privilegiada, né? Porque aqui não é a China ou a Polônia, onde a poluição vem de usina de carvão e sei lá mais o que. Né?
o nosso problema no Brasil é desmatamento e pasto. Então, é muito mais fácil e mais barato de resolver. Então, o Brasil tem muito a ganhar com esses acordos, com o Acordo de Paris, né? Eles são vantajosos para a gente consegue tirar vantagem disso, né? Porque essa conta vai ser muito mais barata para a gente do que para os países industrializados, onde o problema é geração de energia e transporte. Né? Então aqui... Queima de combustível fóssil, que é muito mais complexo. Exatamente. Aqui, simplesmente fazendo o que a gente tem que fazer, que é combater a ilegalidade, implementar o código, restaurar a pastagem, a gente já tem um ganho gigantesco nessas reduções de emissões. Né? Então, o Brasil não tem motivo para sair do Acordo de Paris, por exemplo, porque nós podemos ser grandes beneficiários do Acordo de Paris. Né? Na última COP em Madrid, era para ter sido discutido o artigo 6º que fala dos mercados de carbono. E não se chegou a um acordo e é uma discussão complexa mesmo. Né? Mas é possível que no futuro, além de exportar soja e carne, a gente consiga exportar carbono de floresta também. Né? E esse dinheiro tem que voltar também para esses produtores que estão ajudando a preservar, pelo menos em Mato Grosso, a maior parte das florestas está dentro de terra privada. Né? Então, eles também têm que se beneficiar disso. Né? O Brasil como um todo, né, tem uma quantidade significativa que estão dentro dos imóveis rurais. Né? Tem a pesquisa da Embrapa Territorial, o mapeamento todo que mostra isso. Né? E nós temos a vantagem de trazer a recuperação da pastagem e potencializar o sequestro, porque a nossa pastagem ela realmente tem um maior potencial de sequestrar. Né? Gramíneas do tipo C4, que tem bastante eficiência em sequestro de carbono, diferente de pastagens de climas temperados, que a gente vê muito na Europa, que tem uma capacidade fotossintética muito menor. Né? E além disso, a gente tem alguns projetos da Embrapa, que acho que é importante a gente falar, como carne e carbono neutro, que envolve também, né, o uso das florestas aí também como mitigador da emissão dos gases de efeito estufa, que vem aí também para melhorar isso. Bacana demais. Fernanda, temos 8 minutos ainda. Não, a gente vai falando aqui, vai se empolgando. Então, mas eu acho que os nossos grandes desafios agora, Eveline, é a gente conseguir, né, dissociar o agronegócio moderno, né, vamos dizer, desse lado podre que é a grilagem, que é a criminalidade, que é o garimpo legal, que é a ameaça aos direitos de povos indígenas. Então, o próprio setor precisa tomar consciência disso, que, olha, isso é um negócio que o mundo não aceita mais, né? E não tem essa de, não vou vender na Europa, vou vender na China, porque é um negócio que está se universalizando. Uma multinacional que tem uma política na Europa, ela vai ter a mesma política lá na China, né? E a China está dando passos para se tornar uma grande liderança na questão do clima. Eles estão criando o maior mercado de carbono do mundo, estão regulamentando isso agora. E é como eu falei, o Brasil só tem a ganhar com isso. Né? A gente vai exportar soja e vai exportar carbono para eles também. Tá? Agora, para chegar lá, a gente precisa se dissociar desse lado ruim, que é a ilegalidade, né? E aí reforçar as ações que precisam ser feitas. O que a gente precisa fazer? É regularização fundiária, né? É acelerar essa implementação do Código Florestal, acabar com, né, o desmatamento ilegal, com a produção ilegal de madeira, que também, a madeira é um dos setores mais importantes da economia de Mato Grosso, e o cara que faz tudo certinho, ele é penalizado porque ele compete no mercado com o desmatamento ilegal. Né? E aí o setor não consegue ir para frente porque tem uma competição desleal. Né? Avançar nas questões de rastreabilidade da carne. Então, a gente precisa que as lideranças do agro abracem essas bandeiras também, cada vez mais, né? Para a gente sair dessa de estar misturado, né, ali o joio e o trigo, né, nessas questões ambientais. Né? E aí cobrar do governo as ações que só o governo consegue fazer.
Sim, sem dúvida. Eu estava assistindo uma live agora há pouco da ABAG também, e o mesmo posicionamento foi mencionado, né? Temos que nós, do agronegócio, cobrarmos isso do governo, porque realmente estamos sendo culpados sem ter culpa no cartório, né? Temos temos que nos movimentar, né? Pedir talvez uma reunião de instituições privadas, né? Fazer uma solicitação formal ao governo, pode ser uma opção também. E assim, isso também é um pouco de para que serve a PCI, né? Porque a gente tem o setor privado aqui e tem o governo junto. Sim. Então a gente precisa. Bom, essa agenda da regularização ambiental não está andando, por quê? O que falta? É falta de capacidade, é falta de investimento, né? E aí a gente ajuda a correr atrás para fazer isso andar, né? Se é regulamentação, então, isso para outros assuntos também. Então, a gente também define ações prioritárias que a gente precisa que aconteçam no governo para a gente avançar nessas metas. Bacana demais. Fernando, muito obrigado. Temos 3 minutinhos, né? O Instagram encerra a live depois disso. Muito obrigada por ter aceitado o convite e participado aqui da live comigo no Priori Agro. Depois que eu vi um texto seu publicado no site oficial, comecei a olhar mais sobre o seu trabalho, fiquei super fã, já estou falando aqui. Adoro esse tema de sustentabilidade. Se você precisar, pode contar comigo para qualquer coisa que vocês precisarem aí, alguma divulgação, algum apoio aí, se eu puder, técnico também, entenda um pouquinho da área. E fique à vontade para deixar uma mensagem final aí para o pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. E muito obrigada novamente, Fernando. Não, obrigado você. Foi uma honra participar aqui. Eu acho que o trabalho que você faz, né, e outros também jovens estão fazendo do agronegócio aí, de tentar entender essa complexidade toda e passar essas mensagens boas é muito positivo, né? E a gente precisa cada vez mais disso. Assim, a gente está tentando, né, criar um modelo, criar uma forma que seja capaz de geralmente, né, gerar esse consenso e fazer as coisas avançarem. E esse é o maior experimento do mundo sendo tentado nessa área, né, de sustentabilidade jurisdicional, como a gente chama. Então, eu estou à disposição aqui sempre para explicar, para mostrar o que está acontecendo e vamos lá, né? A gente precisa continuar trabalhando, né? Tamo junto. Obrigado. Obrigada, Fernando. Tchau, pessoal. Obrigadão. Até mais, gente.